por que você está aqui? Eu falei, me confundiram, filho. Cheguei lá na igreja falando, você é jovem, vai entrar nos jovens aí. Depois que eu levei a Michelle, os filhos, aí já estava nos jovens já. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Brincadeiras à parte, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Certamente Deus falará com você, assim como falou comigo nesse texto. Amém? Eu agradeço ao pastor Pedro que tem nos dado a oportunidade de estar aqui contribuindo sempre com a palavra, a irmã Leia também. Deus abençoe. Espero nos próximos cultos que os irmãos estejam aqui e tragam sempre mais irmãos, mais gente, mais pessoas para escutar e conhecer a palavra de Deus. Mas eu me alegro muito de vê-los aqui. Meus irmãos, 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos ler alguns versículos hoje, né? A Isa perguntou para mim, o que você vai pregar amanhã? Eu falei para ela, vai ser um personagem surpreendente, né? Eu não sei se vocês conhecem este personagem, mas nós vamos pregar sobre um homem chamado Uzias, um rei chamado Uzias. Então eu preciso muito da sua atenção, porque não é comum escutarmos uma mensagem sobre Uzias. Uzias é muito mais conhecido por causa de Isaías, né? Talvez os irmãos não fizeram a conexão, mas Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, esse Uzias aqui. Nós vamos falar sobre esta personagem e aprender com ele, né? Foi nos deixado a história de Israel para aprendermos um pouco sobre a ação de Deus no povo e a ação de Deus na vida do homem. Então 2 Crônicas, capítulo 26, vamos ler aqui rapidamente o verso 25 para dar início, mas leremos também outros textos. Amém? É um livro histórico. Então tem gente que fala para mim, a Bíblia é muito difícil. Os livros históricos contam história, não tem nada de difícil aqui. Obviamente que à medida que você vai estudando, você vai tendo mais condições de absorver mais conhecimento. Então vamos ler o texto, 2 Crônicas, capítulo 26, inicialmente o verso 15 diz assim: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Preste atenção no que disse o texto, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Meus irmãos, a história de Uzias é uma história longa e muito interessante. Ela é citada neste texto que nós lemos, do verso 1 até o verso de número 23, e também em Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 14, é citado de uma forma mais enxuta, de uma forma mais resumida. Existe uma diferença entre os textos, porque aqui ele é conhecido como Uzias, em Crônicas. Lá ele é conhecido como Azarias, como rei Azarias, mas em ambos os casos está falando da mesma pessoa, que o pai é Amazias, que foi rei inclusive, e Jecolias, que foi mãe. Este homem foi um homem muito interessante, muito bom de se estudar, porque ele foi muito relevante na história de Israel. Ele foi, obviamente, ele não foi como o rei Davi, o principal de todos os reis, mas ele teve uma relevância muito grande. Você vai entender por que a relevância dele, por que ele foi tão importante e por que ele não alcançou o degrau de Davi, porque ele não é considerado, assim como Davi, o maior rei de Israel, mas existia a possibilidade. Primeiro ponto que nós devemos entender sobre Uzias é que ele reinou 52 anos sobre Israel, então um reinado muito longo, e ele começou a reinar muito cedo. Desde muito jovem ele começou a reinar em Israel. Mantenha a sua Bíblia aberta ou aplicativo, observe o verso 3, diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ou seja, aos 16 anos de idade, o seu pai Amazias já estava impossibilitado, já havia morrido, não podia mais reinar, e ele assume o reinado, assume essa grande responsabilidade
de estar governando o povo, administrando, estar na frente de batalhas, julgando o povo, estar orientando em diversas situações, sendo o exemplo para toda aquela nação. É interessante que no verso 1 diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ou seja, o povo olhava para Uzias com 16 anos de idade e via nele, e tinha nele uma grande referência, e já queria que ele assumisse como rei, já queria que ele tomasse posse ali da posição que era por direito dele, porque ele era filho do rei. O que nós podemos absorver aqui? Que nós devemos, para crescer, meus irmãos, nós devemos assumir responsabilidades. Não dá para crescer sem assumir responsabilidades. Existe, por exemplo, jovens, um estudo em adolescentes, que normalmente o filho mais velho, não é, obviamente que você vai ter exceção, não vem falar sobre exceção, mas de uma forma geral, o filho mais velho de uma casa, ele obtém mais sucesso, ele cria mais responsabilidades, ele consegue alçar voos maiores na sua vida. Por quê? Porque normalmente o filho mais velho, principalmente nos tempos mais antigos, eles assumiam responsabilidade muito cedo, né? Família, vou pegar a família do meu pai como exemplo, são 9 irmãos, o mais velho tem 14 anos a mais do que meu pai, que era do meio. Então, do que o mais novo, ele tinha, sei lá, talvez 18, 20 anos a mais. Então era muito comum acontecer o quê? A mãe e o pai saírem, e quem cuida da casa? O mais velho, cuida dos pequenos, troca a fralda, faz comida, lava a louça para mim. E o mais velho, ele ia criando essa responsabilidade, e naturalmente ele amadurecia, e ele conseguia alcançar voos, e ele consegue alcançar voos maiores. E o que nós estamos vendo hoje, sejamos sinceros, estamos vendo jovens que não querem assumir responsabilidades, não querem assumir compromissos, primeiramente com a escola, com a família, e aí depois ele passa a ter dificuldades de assumir responsabilidades para a vida, fica enrolando. Jovens que namoram há 10, 15, 20 anos namorando, e não assumem a responsabilidade de ser o homem da casa, o pai de família, e a mulher da mesma forma, ser a mulher da casa, a mãe de família. Então nós precisamos entender, jovens, que o quanto antes assumirmos responsabilidades, mais cedo vamos amadurecer e mais poderemos desfrutar de bênçãos da parte de Deus. Isso inclui a casa do Senhor, isso inclui a casa de Deus, isso inclui o reino dos céus, que foi tanto louvado aqui. Você já assumiu responsabilidades no reino de Deus? Você já assumiu responsabilidade de ser uma ferramenta nas mãos de Deus, de ser exemplo para aqueles que estão ao seu redor, de ser uma pessoa que conduz Deus para outras pessoas? Ou você ainda está parado, sem assumir responsabilidades, esperando simplesmente o bonde passar? Você precisa assumir responsabilidades, e o primeiro passo para assumir responsabilidade no reino de Deus é você ter um encontro com Deus, é você buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra, aquele que bate porta aberta, aquele que procura, ele certamente achará. E quando a gente acha, quando a gente encontra, e quando a porta é aberta, fica tão claro, que ainda que as pessoas todas ao redor não entendam, você já entendeu, e você sabe que existe um Deus poderoso, e que Ele iniciou uma história lá em Abraão, chamando Abraão, e veio Jesus Cristo e nos salvou na cruz do Calvário. Então assuma responsabilidades, assuma compromisso, para que você possa se desenvolver. Comece assumindo na sua casa, comece assumindo na igreja, comece assumindo mais responsabilidades no seu trabalho. Assuma essas responsabilidades que te são dadas, para que Deus possa te abençoar. Mas o fato de você assumir responsabilidades não fará com que as coisas sejam fáceis. Haverão dificuldades. Qualquer coisa que você decidir fazer na sua vida, e Deus te chamou para um propósito, qualquer coisa que você resolver fazer para Deus, ou alguma coisa que Deus Ele te orienta para fazer na sua vida, haverão lutas, haverão dificuldades. E na vida deste jovem rei, promissor rei, que fez uma grande diferença enquanto ele estava com Deus, não foi diferente, e ele viveu lutas muito difíceis. Vamos observar o verso 6, atente-se para o texto bíblico. Saiu e guerreou contra os filisteus, que era um inimigo
mortal de Israel desde os tempos de Davi, desde os tempos de Saul, e quebrou o muro de Gate, ou seja, foi destruindo muros, foi invadindo terras, foi conquistando, foi abrindo espaço, aumentando o território, o de Jaminé e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Então ele enfrentou e ele teve batalhas, e ele ampliou o território, e ele foi vencendo as batalhas e foi criando oportunidades. A vida é feita de lutas, meu irmão. Se você decidir fazer algo, Jó, ele tem um texto muito interessante que diz: se você propor algo no seu coração, vá até o fim e a luz brilhará sobre ti. Vai até o fim, busque cumprir o propósito de Deus, independente das adversidades, das dificuldades que surjam, porque elas vão surgir. Obviamente que existem momentos que você vai se sentir fraco, que você vai sentir dificuldade, aí tem o jugo sobre nós, né, irmã Eliana? Que aí o boi forte, ele vai nos carregar, ele vai nos conduzir e vai nos levar de forma triunfante. Nós precisamos, ainda que possamos estar rastejando de tanto cansaço, precisamos continuar em frente. E através dessas lutas que surgiram, ele foi abrindo espaço, foi abrindo território, ele alcançou um contato muito importante com o mar Mediterrâneo, fazendo com que ele pudesse ampliar o comércio de Israel. Então, no meio das lutas e das batalhas da sua vida, surgiram grandes oportunidades, portas serão abertas, e certamente dessa forma Deus te abençoará. De maneira que, vivendo todas essas situações, ele foi ampliando. No versículo 8, nós temos uma continuidade interessante, diz assim, os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito. Então uma grande porção daquelas terras do Oriente Médio até o início da África, o nome dele era conhecido, o nome dele era reconhecido como um grande homem, porque se tinha tomado em extremo forte. Então observe, ele assume responsabilidade cedo, a posição de rei, ele vai para as lutas, para as batalhas, ele enfrenta os problemas, ele não recua, e o que acontece? Deus dá a ele o crescimento. Deus permite que ele venha crescer, crescer e crescer cada vez mais. Esse é um sinal de que nós estamos na presença de Deus. É um arrependimento constante e é um crescimento na presença do Senhor, é um crescimento na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso se dá de muitas formas, obviamente. Pode ser da forma ministerial, se Deus tiver um chamado na sua vida, pode ser na forma profissional, na família, muitas coisas podem acontecer, mas o fato é, Deus ele não te chamou para ficar estagnado, Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar sentado apenas ouvindo, Deus te chamou para viver uma vida com Ele, e Ele quer te dar um crescimento no reino de Deus, e quer te dar um crescimento pessoal. Mas é natural que nós precisamos assumir responsabilidades e enfrentar as batalhas da vida. As adversidades, elas vêm, mas elas nos fazem crescer, elas nos fazem vencer, né? Tem um texto muito conhecido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pouco a pouco Deus vai trazendo esse crescimento em Cristo, e Ele vai cumprindo o propósito dEle em nossas vidas. Uzias ele teve outras características importantes que nós podemos citar aqui no verso de número 13, por exemplo. Observe o verso 13. Debaixo das suas ordens de Uzias havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Então esse crescimento naturalmente fez com que ele se transformasse em um grande líder, já que ele era uma grande referência, e ele liderava um grande número de pessoas. Quem diria, talvez se nós parássemos para pensar antes, alguém que assumisse o trono aos 16 anos, diríamos o quê? Vai morrer na primeira guerra, vai sucumbir na primeira adversidade, no primeiro obstáculo ele vai voltar para trás. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi crescendo, foi enfrentando as lutas, foi se desenvolvendo até se transformar num grande líder, até se transformar em uma referência para um exército inteiro, e todos seguiam as suas ordens, e ele era extremamente respeitado. E Deus tem isso para pessoas aqui. Deus ele
tem esse crescimento, e tem pessoas que vão exercer liderança, e é nessa hora que você precisa reconhecer que Deus, Ele te chamou, que Deus está contigo, e demonstrar toda a sua gratidão a Ele, porque Ele está operando na sua vida. E ele era um homem que ele tinha uma capacidade de enxergar os talentos daqueles que estão ao seu redor. Observe isso. Nós precisamos entender as nossas limitações e saber que às vezes nós devemos valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Muitas vezes nós temos que valorizar e reconhecer que eu não sou capaz de determinadas coisas, mas o Pedro é capaz. Você é capaz de muitas coisas, e o irmão ao seu lado de repente não é capaz dessas mesmas coisas, mas de outras coisas ele é extremamente capaz. Deus te dotou de um talento específico e Ele quer usar você para a glória dele. Observe o verso 15 que nós lemos: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Ou seja, outros homens deram ideias para ele. Não foi ele que teve essas ideias, não foi ele que desenvolveu essas máquinas, foram outros homens. Mas ele reconheceu: isso é de grande valor, é útil, eu preciso disso. Ele valoriza a ideia do próximo, trabalhando sempre em unidade, trabalhando sempre com a ideia de que eu não posso, mas o Luciano de repente pode, de repente o Ciro não pode, mas eu posso. E essa unidade faz com que o corpo de Cristo cresça, faz com que nós venhamos crescer também. Destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Nada mais nada menos do que grandes catapultas que foram utilizadas e eram utilizadas para guerras. Então ele reconhece isso. Uzias, ele cresceu de todas as formas que nós podemos imaginar. Ele cresceu de todos os jeitos. Ele era respeitado na nação, fora da nação. Era homem de guerra, era administrador, porque ele desenvolveu outras cidades. Ele era um grande homem e ele tinha tudo para ficar na história de Israel de uma maneira super positiva. Mas existe algo que nós não lemos nesses textos e você não vai encontrar nesses primeiros versículos. Em nenhum momento Uzias ele demonstra gratidão a Deus. Em nenhum momento ele reconhece que é Deus quem está fazendo. Você consegue reconhecer Deus na sua vida? Consegue reconhecer que é Ele quem está fazendo? É Ele que está abrindo a porta? É Ele que te deu forças para estudar? É Ele que está te dando condições de entender, de se desenvolver e de compreender? É Ele quem está fazendo, e você deve demonstrar toda a sua gratidão a Ele. Talvez você olhe para a sua vida e pense que você não tem motivos para agradecer, mas só o fato de você ser dotado da inteligência que foi dotado, só o fato de ter nascido na família que nasceu, só o fato de estar aqui essa noite, você já tem muitos motivos para agradecer a Deus. Então nós precisamos, ao contrário deste homem, prestar nossa adoração e nossa gratidão a Ele. Talvez as coisas não estejam como você queira, mas poderiam estar muito piores, poderiam estar muito mais difíceis, poderiam estar muito mais complicadas. Tenha certeza, você tem motivos para agradecer a Deus. Uzias não agradeceu. Pior que isso, ele começou a entrar por um caminho difícil. Observe o verso 16. Vamos ler o verso 16 agora. Mas, havendo-se já fortificado, ou seja, ele ficou forte, ficou grande, poderoso. Imagina um homem poderoso, tipo o Davi quando caiu. Davi também era um homem muito poderoso. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. O que significa isso? Olha o verso 18, vamos ler o 18 também. E resistiram ao rei Uzias, os sacerdotes vieram até Uzias. Eu vou ler o 17 para contextualizar legal. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem está isso para a honra tua da parte do Senhor,
Deus. Ele era rei, poderoso, ele foi ungido para ser rei. Ele ia para batalhas, como eu disse, governava, administrava, julgava. Ele tinha uma função importantíssima. Mas um dia ele pegou um incensário, entrou no ambiente sacerdotal e ofereceu um incenso, que era oferecido todas as manhãs e todas as tardes pelos sacerdotes, como que simbolizava a oração do povo judeu. E apenas os sacerdotes podiam fazer isso. Ou seja, ele se meteu a fazer algo que ele não foi chamado a fazer, que ele não podia fazer, porque sacerdote só quem era da tribo de Levi, da descendência de Arão, apenas eles podiam fazer isso. A pior coisa para o homem é ter um chamado e querer fazer outra coisa. É terrível, porque todo mundo percebe que ele está desencaixado, está fora do lugar, mas a insistência dele pode levar à ruína. Ele achou que não precisava dos sacerdotes, ele se achou grande o suficiente, aliás, para ir até dentro do ambiente sacerdotal e oferecer incenso ao Senhor, e queimar incenso ao Senhor. E ele foi repreendido. Aqui vale uma atenção especial a esses sacerdotes. Quanta coragem esses sacerdotes demonstraram de repreender um rei tão querido, tão poderoso e tão grande. Mas, meus irmãos, erro é erro, pecado é pecado, para mim e para você. Então todos nós estamos sujeitos e podemos cometer um erro. Nós precisamos ser espirituais o suficiente e levar aqueles que erram com mansidão, sabendo que nós também podemos um dia cair, tendo todo cuidado para não cair. Então os sacerdotes repreenderam o rei Uzias. Até aqui, irmãos, é um erro. Quem aqui nunca errou? Eu errei muitas vezes. Se você virar minha vida da vez, você vai ver erros. Aliás, isso mostra o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele é digno de adoração, porque homens pecadores como eu e você, e Deus ainda nos permite estar aqui, sentir a presença dEle, desfrutar da palavra dEle. Até aqui, Davi também errou, mas Davi errou e se arrependeu. Vamos ler o texto, verso 19. Então Uzias se indignou, ele não aceitou a repreensão. Qual é o nosso comportamento quando somos repreendidos por pai, por mãe, quando somos repreendidos por pastor, por algum irmão da igreja, ou por alguém às vezes que tem um conhecimento menor que a gente, é uma pessoa mais simples que nós, mas por algum vacilo ali a pessoa nos repreende? Como que nós reagimos a essa situação? Será que a gente faz como Uzias? A gente se indigna? Quem é ele para falar isso? Quem é ela para falar dessa forma comigo? Será que a gente se coloca numa posição de grandiosidade? Ou será que a gente aceita a repreensão, mastiga aquela repreensão, se arrepende dos nossos pecados? Essa é a diferença, irmãos. A diferença do homem de Deus não está na quantidade de acertos ou de erros que ele comete, está no arrependimento que ele sente ao cometer um erro, ao perceber e ao notar um erro. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. Então na mesma hora que ele se indigna, que ele não aceita a repreensão, estoura aqui uma lepra na testa dele. Assim, meus irmãos, é a vida do arrogante. Ele não enxerga a lepra dele, mas todo mundo que está ao redor percebe, porque a lepra está na testa. E o que simboliza a lepra no Antigo Testamento, aliás na Bíblia? A lepra, ela simboliza o pecado. Ela simboliza o pecado por quê? Porque é incurável. Saiba você que é incurável o pecado. É um milagre de Deus Ele nos curar através da crucificação de Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo. É um milagre, porque o pecado é incurável. Não tinha solução para o pecado a não ser o sacrifício de Jesus. Então, por ser uma doença incurável, por ser uma doença altamente contagiosa, até aquele ditado que os mais antigos diziam: diga-me com quem tu andas, te direi quem és. O apóstolo Paulo, ele repete um filósofo antigo e diz: as más conversações, elas corrompem um bom costume.
Você quer viver uma vida de qualquer forma, no pecado, de qualquer jeito? Ande com pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com o Senhor. Você quer viver uma vida de santidade, de louvor, de adoração, quer conhecer a Deus? Ande com pessoas que querem conhecer a Deus, que desejam estar com Deus, que desejam viver para Deus. Então o pecado ele tem essa característica: incurável, altamente contagioso, e ele se alastra rapidamente. Um abismo ele leva para outro abismo. À medida que você vai abrindo concessões, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, não tem problema, não tem problema. Quando você vê, você está entupido até a cabeça do pecadão. E aí bate o desespero, porque começam a vir as consequências também. Então a lepra ela simboliza o pecado. Os dias apareceu na testa, todo mundo que estava ao redor dele ali, os sacerdotes viram na hora a testa dele estourando a lepra, mas ele não estava enxergando. E por que isso aconteceu? Porque ele não se arrepende devido ao seu orgulho. O orgulho no coração de Uzias derrubou ele, acabou com ele. Uzias foi um homem grande, um homem relevante, um homem poderoso, líder. Ele fez trabalhos de agriculturas também. Ele cresceu muito na presença de Deus. E é isso que eu quero dizer aqui essa noite. Um primeiro ponto importante de Deus para a sua vida. Deus ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer com que você cresça, se desenvolva e desfrute daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, e possa ir muito além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando, daquilo que você está imaginando. Mas por que Uzias conseguiu isso no começo? Observe o texto, o verso de número 3. Verso de número 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele tinha um desejo no coração: eu quero viver aquilo que é a vontade de Deus. Provavelmente a mãe dele é citada, e alguns dizem que é porque ela era uma pessoa muito entregue ao Senhor, mas não tem muitas referências. O pai começou bem e terminou mal. Ele começa bem e termina mal também, mas toda a prosperidade dele vem por causa desse detalhe aqui. Continua o texto: segundo tudo o que fizera Amazias seu pai, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar. Então esse propósito que Deus tem na sua vida, Deus vai fazer esse propósito crescer, se desenvolver e vai fazer prosperar. Nem sempre o propósito seu e o de Deus hoje, eles estão alinhados, mas à medida que você buscar a vontade de Deus, Deus ele vai revelar o propósito dele. E talvez em alguns momentos vai ser conflitante, vai ser difícil, você não vai aceitar, mas Deus ele vai te convencer de que o melhor caminho é cumprir e fazer a vontade dele. Se você cumprir esse texto, assim como Uzias cresceu e prosperou, Deus vai fazer você crescer e prosperar também dentro do propósito de Deus para a sua vida. Entretanto, o que nós vimos é que no fim da vida, ele acabou se deixando levar, não se arrependeu pelo seu pecado e deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E aqui eu peço uma segunda atenção: Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você prosperar dentro do propósito dele, mas você tem que tomar cuidado e permanecer grato ao Senhor, não se deixar inchar, não se ensoberbecer, não acreditar ou pensar que isso veio das suas forças, mas ser grato a Deus e reconhecer de que foi por causa dele, foi por ele, através dele, é ele quem fez todas as coisas, abriu todas as portas, te deu condições para chegar aonde ele vai te levar. A palavra orgulho significa exagerada autoestima, olhar para si mesmo de uma forma exagerada, acompanhada de desprezo pelos outros. É o mesmo que a arrogância. Já a humildade significa sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas limitações. Modéstia, ausência de orgulho. Você tem um limite, mas Deus vai fazer com que você ultrapasse esse limite, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém, igreja? Amém. Quero deixar 2 provérbios para encerrar aqui sobre esse mesmo tema. Se os irmãos já vão louvar.
Provérbio 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O temor do Senhor, o Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Quero que você leve essa palavra no seu coração, que você creia nessa palavra, que você seja sempre muito grato a Deus. Feche os olhos, os irmãos, vamos fazer esta oração. Faça essa oração. Se você crê nessa palavra, entregue-se ao Senhor. Os irmãos aqui também que vão louvar, por favor, vamos orar por 1 minuto em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos também. Eu preciso da companhia dos irmãos para estar orando. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus dos milagres, eu creio que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Eu tenho certeza, ó Deus, de que se nós vivermos na Tua presença, de se nós permanecermos na Sua presença, certamente, ó Deus, o Senhor nos fará ultrapassar todos os limites impostos pelas nossas limitações, ó Deus, e nos fará ir a lugares que nós não imaginamos, e nos fará fazer coisas que não imaginamos, dentro de cada um dos propósitos que o Senhor estabeleceu em nossas vidas. Seja a área que for, Senhor meu Deus, pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a permanecer em Ti, e permanecermos gratos ao Senhor, humildes diante do Senhor e diante do próximo. Senhor meu Deus, que nós venhamos a todos os dias estar atentos para que a arrogância e o orgulho não tome conta do nosso coração. Pai eterno, abençoe, Senhor, esta comunidade, abençoe os adolescentes, os jovens, esteja conosco, e que esta palavra venha frutificar em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, coloquem-se de pé, os irmãos vão louvar ao Senhor.